Oi pessoal, vou fazer esse vídeo aqui pra gente falar um pouco sobre como que determina o eixo cardíaco elétrico. Isso é uma questão bem importante, sempre cai em prova, então vocês têm que saber como fazer. Então, para começar, o que é esse eixo elétrico do coração? Eu trouxe aqui um exemplo da despolarização ventricular. Então, quando o ventrículo despolariza, a gente vai ver várias forças elétricas atuando no coração que vão originar esses vários vetores. Então, primeiro tem a despolarização do septo, depois aqui do ápice do coração e depois da base do coração. Isso origina vários vetores. Só que para simplificar, a gente pode usar um vetor único, que seria isso aqui, que é o que a gente chama de vetor médio. Então, por exemplo, para a despolarização do ventrículo, a gente tem que o vetor médio ele aponta para baixo e mais para a esquerda, justamente porque o músculo ventricular à esquerda é um pouco maior, um pouco mais proeminente, e puxa esse vetor para a esquerda. Se a gente colocar aqui o círculo de Einthoven, ou roseta de Einthoven, a gente tem então que um eixo QRS normal, ele é entre 0 e 90 graus, 0 e mais 90 graus, tá? Nesse quadrante aqui. Então, eu trouxe aqui, como eu falei, entre 0 e mais 90 é um eixo normal. Agora, entre 0 e menos 90, a gente tem um eixo que é desviado para a esquerda. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando eu tenho uma hipertrofia ventricular esquerda. Então, como eu tenho uma massa ventricular maior ainda para a esquerda, isso vai fazer que o meu eixo seja mais desviado ainda para a esquerda, causando esse desvio. Quando eu tenho aqui um eixo que está entre mais 90 e mais 180, a gente fala que é um desvio de eixo para a direita. Isso pode ocorrer no caso de uma hipertrofia ventricular para a direita. Meu músculo ventricular está maior na direita, isso vai puxar o eixo para a direita. Ainda existe essa situação aqui que é chamada de extremo desvio, que é entre o menos 180 e o menos 90, que pode ser tanto um desvio extremo aqui da esquerda ou da direita. Certo, então vamos ver como que a gente determina se o eixo QRS é normal. Isso a gente vai fazer com 3 passos. Primeiro passo, a gente vai procurar a derivação onde o complexo QRS está mais isodifásico. Então vamos lá, na derivação 1 a gente tem que o eixo QRS é positivo. Em AVR ele é negativo, em D2 ele é positivo, em AVL é positivo, em D3 tem uma parte positiva, mas a maior parte é negativa. Agora em AVF ele está bem isodifásico, né? Isodifásico é quando a gente tem uma deflexão positiva e uma negativa que são quase do mesmo tamanho. Isso que significa. Então tá, fizemos o primeiro passo, que era achar onde o QRS estava mais isodifásico, que foi em AVF. Agora vamos para o segundo passo. Então a gente vai desenhar o círculo de Einthoven, tá aqui, e procurar a derivação que corresponde ao eixo perpendicular à derivação onde o complexo QRS é mais isodifásico. Vamos por partes então. Qual que é a derivação que o eixo QRS, que o complexo QRS ficou mais isodifásico? Aqui, AVF. Então, agora a gente vai ver a derivação que está a 90 graus, ou seja, que está perpendicular à AVF. Então, é fácil de ver que é D1, certo? Agora, a gente tem que saber se eu vou colocar o meu vetor para esse lado ou para esse lado. Então, se vai ser para esse lado, significa que é positivo. Lembrem que sempre a setinha aqui aponta para onde é positivo. Agora, se for para esse lado, vai ser negativo. Como que eu vou saber? É simples, basta eu olhar o ECG. Então, eu estou vendo aqui, D1, o eixo QRS é bem positivo, né? Isso significa, então, que o meu vetor vai ficar assim, vai ficar para o lado positivo de D1. Então tá, parece que acabou, né? A gente achou onde está o vetor QRS. Só que ainda tem um terceiro passo, que é basicamente uma confirmação. A gente vai confirmar para ver se a gente acertou ali a localização do vetor. E como que a gente confirma isso? É olhando a projeção às outras derivações. Então, por exemplo, aqui, vamos fazer a projeção desse vetor em AVL. Se eu projeto aqui em AVL, ele vai ficar assim. Lembre, para onde aponta a setinha é positivo. Logo, tem que ser positivo em AVL. Vamos conferir. Aqui, ó, é positivo em AVL, então tá certo. Vamos ver como fica nessa aqui, ó. Essa aqui é a VR, né? Quando eu projeto para AVR, vai ficar desse lado. Esse aqui é o lado negativo de AVR. Vamos conferir, ó. AVR, de fato, é negativo. Aqui algumas pessoas podem se confundir e pensar que, por exemplo, quando eu vou projetar para AVR, por que eu não projeto para cá, né? Porque daí daria positivo. É simplesmente porque a gente tem que projetar sempre para o lado que é o menor trajeto possível. Então, é muito mais curto eu projetar aqui do que eu projetar fazendo toda essa volta, tá? Então, aqui a VR ficou desse lado, que é o lado negativo de AVR. Seguindo, então, como ficaria em D2? Se eu projeto esse vetor aqui em D2, vai bater aqui, vai ficar positivo também. Então, a D2 eu tenho um QRS positivo. Fechou?
Em D3, como que fica? D3 é essa daqui, ó. D3 é mais perto, o trajeto mais perto é eu projetar para cá. Então, projetei para cá, esse aqui é o lado negativo de D3. Por isso que D3, de fato, tem um QRS mais negativo. Então, tá certo. E o AVF é o que a gente já viu, que é o que está em 90 graus. Então, dá essa QRS isodifásico, certo? Então, é isso, gente. Assim ficou a nossa projeção aqui. No caso, esse QRS tem um eixo normal, né? Porque ele está entre 0 e mais 90. Eu coloquei aqui o resumo para vocês conferirem depois. E pra gente treinar, vamos fazer só mais um exercício, então. Então, coloquei aqui, ó. Esse aqui é o nosso ECG que a gente vai analisar. Primeiro passo, vamos procurar o eixo QRS mais isodifásico. Então, olhem aí, vai ser o AVR. A AVR está mais isodifásico. Então, vamos marcar aqui. Depois, segundo passo, a gente vai achar qual derivação que está a 90 graus de AVR. 90 graus de AVR, qual que é? Essa aqui, ó, D3. Agora, eu sei que meu vetor vai estar em cima de D3, só que eu não sei se está para o lado positivo ou para o lado negativo. Vamos conferir aqui no ECG, ó. D3 aqui no ECG está bem negativo, né? Isso significa que tá para cá. Eu coloquei, tá mais bonitinho ali. Tá para cá o meu vetor do eixo QRS, do complexo QRS, está para cá. Terceiro passo agora, a gente vai só conferir para ver se as projeções vão confirmar a localização do nosso vetor. Vamos ver então como que ficaria em AVL. Se eu projetar isso aqui em AVL, ele vai ficar para o lado positivo de AVL. Aqui, de fato, tá positivo AVL. Se eu projetar em D1, vai ficar para o lado positivo de D1. Ó, de fato, tá positivo em D1. Se eu projetar para AVR, a gente já viu, né, que é o que está a 90 graus, por isso é isodifásico. Se eu projetar para D2, como que fica? D2 é esse aqui. O caminho mais curto é eu projetar para cá, que é o lado negativo de D2, por isso D2 tem esse QRS bem negativo. Se eu projetar para D3, D3 é onde ele está em cima, é para o lado negativo. E por fim, se eu projetar para AVF, o AVF é esse aqui, eu vou projetar ele para cá, logo para o lado negativo de AVF. Então, a gente confere aqui, ó, AVF é de fato negativo, certo? Então, é isso, ó. Esse eixo aqui tá como? Tá desviado para a esquerda, porque ele tá entre o 0 e o menos 90. Então, esse é um eixo que não tá normal, que nem aquele outro que a gente tinha visto. Esse aqui tá desviado para a esquerda. Pode ser, por exemplo, um caso de hipertrofia ventricular esquerda. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é uma coisa que vocês vão ter que praticar, principalmente como fazer esse círculo de Einthoven. Mas é uma questão, assim, quase certa de prova, então é algo que vale a pena vocês treinarem. É isso.